Bom dia, igreja, graça e paz. Os irmãos podem se assentar, fica à vontade. Que dia especial, né? Batismo é uma coisa muito linda. Eu sei que tem corações aí que não estão se aguentando de alegria, né? E a gente compartilha dessa alegria também. Deus é fiel sempre. Não desista de orar pela sua família, pelos seus amados. O Senhor é aquele que ouve a nossa oração, que transforma a nossa história, que muda a nossa casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã algo tão tremendo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu passo numa rota pela manhã. Hoje a nossa rota mudou, né? Eu passo por outro lugar, mas todos os dias eu passava em uma rota para levar as crianças para a escola e ali tem um lago grande. A gente passava do lado daquele lago. E aí o que acontecia? Alguns dias que a gente chegava ali, o lago estava cheio de neblina. E a rota também estava cheia de neblina. E quando a gente chegava naquele ponto, eu já virava para os meninos e falava assim: vocês sabem o que a Bíblia fala sobre a neblina? E de tanto eu falar, pastor Saulo, eles já sabiam de cor. Eles falavam: já sei, mãe, que a nossa vida é como a neblina. E eu quero ler esse texto com você. Adriana, obrigado. Você vai me ajudar aí hoje. Vamos pregar junto hoje. Tiago 4, versículo 14, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, digo-vos que, achou aí? É uma versão diferente, vou ler a sua. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A outra versão, eu não anotei qual é a versão, mas a versão que eu quero trazer para vocês fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É como a neblina que aparece por um instante e logo ela se dissipa. A maioria de nós sabe o que é neblina, não é? A gente sabe o que é esse vapor de água. É um fenômeno da atmosfera, né? Eu falo assim, que ela aparece e desaparece tão rápido que quem acorda muito tarde tem muito tempo que não vê uma neblina, não é verdade? Porque é tão rápido, ela aparece e já desaparece, assim, de uma forma muito rápida. E tem outros textos, Salmos 39, versículo 5, que nos falam também dessa brevidade da vida, de como a nossa vida passa de uma forma muito rápida. Olha só, eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Eu acho que eu vou ler o meu, hein, Adriana? A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. Sabe o palmo? Imagina a altura dele. Não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Já viveu alguns momentos? Nós estamos vivendo um momento aqui agora. Vai se findar e é tão rápido. É tão rápido. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Sopra. Uau! Assustador, não é verdade? Como a nossa vida é breve, como ela passa rápido. Tem outro texto, Salmos 90, versículo 9. Salmos 90, versículo 9, ele fala assim: todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Um conto é diferente de uma história. Vocês sabem disso. Uma história longa, né? Aquela história. Agora, quando a gente conta um conto, é algo bem objetivo, bem rápido, que começou e já acabou. E tem mais um texto, Jó 14, 1 e 2. Jó 14, versículo 1 e o 2. Que ele fala assim, Não, aí é Josué. É Jó.
Jó 14, 1, 2. E ele fala assim, ó, o homem nascido de mulher vive pouco e passa por muitas dificuldades. Sai como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. É tão interessante nós olharmos para a palavra do Senhor e perceber como ela nos ensina que a nossa passagem sobre a face dessa terra, ela vai ser rápida, ela é breve. A palavra, como eu mostrei aqui, e tem muitas outras comparações, mas a palavra nos ensinou aqui nessa manhã que a nossa vida ela é como uma neblina, ela é como alguns palmos, ela é como um momento, ela é como um sopro, ela é como um conto, ela é como uma flor, ela é como uma sombra passageira. Eu quero te alertar nesta manhã que a nossa vida, ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido, ela é breve. Tem um filósofo da época de Jesus Cristo, ele chama Sêneca. Esses nomes de filósofo é tudo estranho e diferente, né? Também não me familiarizo muito, não. Apesar de ser casada com um Morgan, que é um nome também bem diferente, mas ele diz o seguinte, eu quero compartilhar uma frase dele conosco. Ele fala assim, não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida ela é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos breve. Dela não somos carentes, mas pródigos. O cara é um pensador, né? A palavra de Deus está falando que a vida é breve, e aí vem o filósofo falar que não é bem assim. Mas, em certo sentido, o que ele fala tem razão. Porque o que ele está querendo dizer é a respeito das prioridades. É a forma como a gente prioriza as nossas ações. Isso vai fazer diferença no tempo da nossa vida. Porque tem gente que é muito vivido em anos de vida, mas quando você vai olhar para o conteúdo da vida dessa pessoa, você vai falar, poxa, não aprendeu nada. Já está com seus 80 anos, não entendeu nada ainda, não aprendeu nada, não conquistou nada, perdeu o melhor da vida, já chegou lá e não conseguiu ter resultados. Porque o que vai fazer a diferença nos resultados da nossa vida é a forma como a gente vive ela, e não apenas a quantidade de anos que a gente já viveu. Dá para entender isso? E aí, eu quero te contar um negócio que talvez você não sabe. Mas eu tenho e todos vocês também têm. Cada um de nós aqui tem. Nós temos uma lista de prioridades. E essa lista de prioridades, ela pode estar de uma forma bem consciente na nossa vida. Uma pessoa que é bem consciente daquilo que é prioridade para ela. Deus, família, trabalho, comunidade, eu faço isso no meu dia, aquilo. Uma pessoa que é bem consciente de quais são as suas prioridades. E mesmo quem não tem uma lista consciente, ele tem uma lista inconsciente. Porque tudo aquilo que a gente faz como ação está demonstrando quais são as nossas prioridades. Talvez você não tenha consciência do que você tem priorizado, mas você tem uma lista de prioridades. Né? E aí você pode falar assim, mas por que você está falando isso, Tamara? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que, quando a sua lista de prioridades ela é consciente, você é intencional com as suas ações. E os seus resultados, eles vão ser diferentes. Você não vai ser uma pessoa movida pelos seus desejos e suas vontades. Você vai você vai na igreja hoje, domingo de manhã, porque você quer. Não, eu vou na igreja hoje, domingo de manhã, porque eu tenho um compromisso. Deus é uma prioridade na minha vida. Nós paramos de agir pelas nossas vontades e desejos, mas a gente se conscientiza
daquilo que é importante para nós e a gente coloca isso como meta, como objetivos, e a gente conquista resultados. Quer ver como isso é importante? Às vezes a gente acha que está colocando Deus como prioridade na nossa vida. E aí, a gente recebe uma proposta de trabalho, ou a gente quer começar um novo curso, ou você quer dar um passo novo na sua vida, e aí o que acontece? Você simplesmente vai lá e vê, uau, é uma grande oportunidade, eu quero. E aí você vai, resolve tudo, e só chega para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor abriu essa porta, obrigado, me abençoa, estou indo. Se Deus é a nossa prioridade, o que a gente faz? Senhor, isso está diante de mim. Isso é a vontade do Senhor? É o Senhor quem está colocando isso aqui? A gente pergunta para Ele primeiro, antes de tomarmos as nossas decisões, porque Ele é uma prioridade. Porque Ele está em primeiro plano. Da mesma forma, é a nossa dedicação com a leitura da Bíblia. Porque como que a gente fala que Deus é o número 1 na nossa vida, que Ele é a nossa prioridade, mas muitas vezes a gente não dedica 15 minutos do nosso dia para fazer a leitura bíblica. E cá entre nós, quem não lê a Bíblia não conhece a Deus. Como que você casa sem namorar? A pessoa namora antes, não é? Hoje em dia, o namoro de crente é bem mais breve, graças a Deus, né? Mais objetivo. A gente procura conhecer antes de se envolver. E se a gente não estuda a Bíblia, a gente não conhece a Deus. A gente vai andando como louco, assim, ó, vai seguindo qualquer profeta, qualquer coisa, ouve qualquer mensagem no YouTube e acha que tudo é a voz de Deus, sente um frio na coluna. Às vezes é só frio mesmo, está achando que é o Espírito Santo. E a gente caminha sem discernimento, sem estrutura, sem direcionamento, achando que Deus é a nossa prioridade. E, na verdade, Ele não está sendo, porque o que mostra o que é importante para nós são as nossas ações, não é o que a gente fala. Por exemplo, você pode achar que sua família é uma prioridade na sua vida, e às vezes você não para por 5 minutos no seu dia para saber, para perguntar ao seu filho como foi o dia dele, para ouvir o que está no coração dele, para saber quais são as necessidades, as angústias da alma dele. Mas porque você paga as contas da casa, porque você limpa a casa toda, porque você cozinha, porque ele tem tudo lá, tem cama quente, tem isso, tem aquilo, você acha que ele é a sua prioridade. Mas será que ele realmente, que a nossa família realmente está sendo a nossa prioridade? Da mesma forma com o nosso cônjuge. Se a gente não parar para ouvir o coração do nosso cônjuge, para ouvir as dores dele, o que aflige a alma dele, as necessidades emocionais dele, não é só eu dar lá, né, amor? Comida pronta, casa limpa, estou cuidando de menino e tal. Não é só essa como é que fala? Essa coisa mecânica da vida, né, do dia a dia que todos nós fazemos. Tem algo mais. Tem algo mais que é leve, que toca, ó, na alma, que realmente faz o nosso cônjuge olhar e falar: eu sou prioridade para o meu marido, eu sou prioridade para minha esposa. Ele deixou isso para me ouvir, para se importar comigo. E conosco mesmo. Será que a gente tem se priorizado? Porque às vezes a vida se torna tão pesada, a gente se depara com tanta dificuldade, tanto problema, tanta aflição, e a gente começa a fugir de nós mesmos, ou fugir das nossas realidades, ou fugir dos caminhos que vão nos levar a um conserto, a uma melhora. A gente se enfia no trabalho, a gente foge para todos os lados. Às vezes as pessoas fogem pelo vício, pela alimentação excessiva, pelo descontrole. Você tem priorizado você mesmo? Você tem se permitido fazer aquilo que você gosta? Você tem se importado em realizar um sonho, uma viagem, uma comida, ter um tempo e falar: esse é o meu tempo. Agora vou cuidar de mim.
Sabe por quê? Porque se você não está bem com você mesma, dificilmente você vai estar bem com o seu próximo, com o seu cônjuge, com o seu filho, com os seus amigos, nos seus relacionamentos. Difícil mesmo. E a vida passa tão rápido. Nós precisamos organizar a nossa lista de prioridades. Que a sua lista de prioridade ela venha a ser consciente daqui para frente. Que você venha a ser assim, intencional com as suas ações. Eu estou fazendo isso por causa disso. Eu faço isso por isso. Seja intencional com as suas ações. Você vai conquistar resultados na sua vida, eu tenho certeza. E eu quero compartilhar algo pessoal com vocês. Me permita fazer isso nessa manhã. Alguns anos atrás, eu me despertei para essa brevidade da vida e eu percebi o quanto eu precisava mudar eu mesma. Porque eu comecei a olhar para os meus filhos e isso até me emociona, mas eu comecei a ver que eu não tinha controle sobre eles, sobre a forma como eles cresciam. Um dia desse, os meus meninos eram pequenininhos como a Hannah, eram bebezinhos, eram tão pequenos. Hoje eu olho para o meu filho, a mão dele é maior que a minha. O pé dele é maior do que o do pai. O meu filho caçula não precisa mais de mim para eu dar banho, para eu escovar os dentes. Eu não tenho nem que pôr comida na boca dele mais. O tempo passa tão rápido. Eu tenho percebido que quando a gente reconhece a brevidade da nossa vida, a gente passa a ser mais intencional no suportar mais, no amar. Eu comecei a pensar assim, olha, o meu tempo com os meninos está acabando. Já passou quase a metade. E eu não tinha percebido isso. Talvez eu vou ter para viver com o Isaac mais uns 15 anos. Depois ele vai voar. Ele foi feito para voar em lugares altos e ele vai voar. E eu vou ficar cheia de saudade. Quem é mãe aqui a gente fica cheio de saudade, né? O coração da gente não aguenta. Então, eu falei assim, Senhor, eu quero fazer dos últimos anos dele comigo os melhores anos da nossa vida. Eu quero mudar o meu comportamento, eu quero mudar a minha postura, eu quero demonstrar mais amor, eu quero trazer o Senhor mais para dentro da minha casa, eu quero priorizar mais a minha família, os meus filhos. Eu falei assim, eu olhei para o meu marido e para mim e falei, Senhor, daqui a pouco a gente não dá conta mais. O tempo vai passando, tá? Mas é verdade, aproveita. O tempo está passando e a nossa vida é breve. Nós precisamos ser intencionais com a nossa lista de prioridades. Quando a gente volta lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 14. Você voltou ele lá, Adriano? Tiago 4, 14. O início dele fala assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Isso me fala de imprevisto. É certo que todos nós precisamos e devemos ter planos, projetos, sonhos, ambições. Nós precisamos disso na nossa vida. Mas todos nós precisamos estar preparados para os imprevistos que podem acontecer na nossa vida. Tem um outro texto que fala assim, Provérbios 16, versículo 1. Ele fala assim, o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A verdade é que nós fazemos planos, mas o dia de amanhã, ele só vai ser nosso quando nós chegarmos lá. Ele não nos pertence até o momento que a gente chega lá. E aí eu posso te falar assim, pensa comigo, uma pessoa que abre uma companhia, ok? Pensa comigo. Essa pessoa abre a companhia, ela não está pensando que... Ela está querendo o quê? Ela está querendo que aquela companhia cresça, prospere, tenha bons resultados, não é verdade?
Quando a gente abre um negócio, começa um business, a gente quer que aquilo dê certo. Você não espera que você vai fazer uma venda grandiosa e o cara que te comprou vai te dar um calote. Ele não vai te pagar. Você não espera um prejuízo dessa forma. Você não espera ter um acervo de peças, né, talvez tecido, talvez maquinário, guardado em um depósito. Você não espera que uma inundação venha e destrua tudo que está ali naquele depósito. Ou que venha um incêndio e destrua tudo aquilo ali. Imprevistos acontecem na nossa vida. Outra coisa, você pensa comigo, quem faz uma viagem? A Fran foi embora, né? Estava no primeiro culto. Você não espera que o voo vai atrasar. Você espera que você vai chegar no aeroporto no horário marcado, que você vai embarcar no horário marcado, que você vai para o seu destino e chegar lá. Você não espera que o voo vai atrasar, que talvez você vai passar 1, 2 dias no aeroporto, de um lado para o outro. Quando você vai viajar de carro, é a mesma coisa. Você não espera que o carro vai estragar, você não espera que um animal vai pular na frente do carro. Imprevistos acontecem. Quem se casa, e eu espero que a maioria pense assim, gente, por favor. A gente não casa pensando em divorciar, esperando um divórcio. A gente não casa para poder sofrer violência sexual, violência doméstica, abuso, humilhação. A gente não casa para enfrentar um desemprego, a dificuldade financeira, não ter condições de prover um material para a nossa família. A gente não casa, a gente não constitui família pensando nisso. Os nossos planos são de que tudo dê certo, de que tudo funcione bem. Mas a palavra nos fala que imprevistos acontecem. E nós precisamos estar conscientes disso. Imprevistos acontecem. Nós tivemos um imprevisto na nossa vida esse ano, né? Os meus sogros, eles vêm para aqui, para os Estados Unidos, costumam passar uma temporada com a gente. E o nosso plano era agora, depois que acabou a pandemia, a fronteira abriu, essa coisa toda, era deles poderem vir. Mas houve um imprevisto na nossa família. O meu sogro não está tendo condições de fazer uma viagem internacional. Nós cremos e esperamos o milagre e a providência de Deus para eles poderem vir. Mas imprevistos acontecem. E a gente tem que estar preparado para os imprevistos da vida. E nós já vamos concluir, que eu sei que eu falo muito quando eu começo a falar. Tem um outro grande erro que todo ser humano comete hoje, que é o de se preocupar muito mais, de priorizar, se preocupar muito mais aquilo que é material do que aquilo que é eterno. A tendência da humanidade hoje é se importar muito mais com aquilo que é aqui, ó, do mundo, que é material, que a gente pode tocar, que a gente pode ver, do que se preocupar com aquilo que é eterno. E tem um texto que eu quero compartilhar, está lá em Mateus 6, meu marido até, eu falei, vai pregar minha mensagem. Ele leu o mesmo texto que eu. Esse texto é muito interessante, que fala dos tesouros, né? Mateus 6, 19. Vamos ler o 19, o 20 e o 21. Ele fala assim, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que eu quero te dizer nessa manhã, com essa palavra, é de que a vida é breve, de que imprevistos acontecem e de que o nosso foco precisa estar naquilo que é eterno, porque nós não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. Muitas vezes, e eu não estou sendo hipócrita de falar que dinheiro, trabalho, prosperidade, isso não é importante. Não estou sendo hipócrita, não, porque isso é uma necessidade de todos nós.
enquanto humanos, enquanto carne, é uma necessidade que nós temos. Quem é que não gosta de vestir roupa boa? Comer comida boa, andar de carro bom, viajar de férias, ficar numa casa boa. Quem não gosta, gente? Nós gostamos, não é verdade? Come on, vamos ser vida real, né? Nós gostamos daquilo que é bom, mas nós temos que saber aonde está a nossa prioridade. Naquilo que é material ou naquilo que é eterno. Porque muitas vezes a gente não tem a coragem de sair mais cedo do trabalho para poder ir prestigiar um filho num jogo. Não, eu tenho que trabalhar, não posso mexer com um jogo de menino, não. Que menino o quê? Às vezes você é o dono da sua companhia, você tem o privilégio de poder deixar seus funcionários ali, dar uma fugidinha, ir lá, prestigiar o seu filho. Não, tem que trabalhar, tem que não sei o quê e tal. E o seu filho, tudo que ele precisa é do seu olhar. Tudo que ele precisa é de um pouquinho. Se você for em um jogo dele por season, um só, seu relacionamento com ele começa a mudar. Porque ele vai ver que ele é importante para você. E o nosso cônjuge? Se a gente mudar um pouquinho, dar um pouquinho do nosso tempo, da nossa atenção para ele, muda. Sabe como a gente prioriza mais o dinheiro do que os relacionamentos, do que as outras coisas? Por exemplo, você tem vontade de levar sua família ou de comer em um restaurante. Está na rua e fala, não, já vamos comer aqui e tal. Não, não vamos comer aqui não, nós vamos gastar $80. Esses $80 precisa ir para o cofrinho, para a poupança, para os investimentos, salvar. Tudo bem, a gente precisa fazer isso, mas de vez em quando você não pode pegar a sua família e levar ela para um restaurante, ter um tempo ali, investir, priorizar o que é eterno, família, projeto de Deus. Os $80 nem vai fazer diferença no final das contas. Você já viu que dinheiro é assim? Parece que quanto mais gente trabalha, parece... O negócio é assim, ó, você tem que dar, entendeu? O dinheiro ele tem que ter rotação. Se você começar a estocar muito ali, ele para de entrar. Eu não sei que trem é esse. Eu sei sim, Senhor. Ele tem que ter rotação na nossa vida. Ele não pode ficar parado. Você tem que saber investir, saber utilizar. Ele tem que ser um servo nosso. Não somos nós que somos servos dele. Eu já vi casais onde um dos cônjuges precisou ir para o hospital, fazer um exame, e precisava de um acompanhante, de alguém, e o cônjuge, estou falando seja o marido ou a mulher, não teve coragem de falar, hoje eu não trabalho, porque o meu companheiro, a minha companheira precisa de mim. Hoje eu não trabalho, eu vou para o hospital, vou levar minha esposa, meu esposo, vou ficar com ele. Priorizar o que é material ou priorizar o que é eterno? Está dando para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã? Meu esposo tem um tio, teve, né? Acho que é irmão da sua mãe, amor, do colchão. Ele, um cara rico, uma família rica, rica, rica. Eles eram muito ricos, dono de muita terra, tinha muito gado. E quem mexe com gado tem dinheiro, né? Gado é um negócio bom. E aí, o que aconteceu? Divorciou, a família começou a passar dificuldade, ele adoeceu, ficou, né, inválido. E quando ele morreu, eles acharam dentro do quarto o colchão dele cheio de dinheiro. O colchão dele era um colchão de dinheiro. E aí as primas do Morgan foram tirar aquilo lá e tudo nota que não valia nada mais. A traça e a ferrugem consumiu tudo. Priorizar o que é material. Não priorizar o que é eterno. Está dando para entender onde o nosso coração precisa estar? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele fala assim, ó. Mateus 6, a partir do 25. Eu vou ler para a gente já poder encerrar. Nós já vamos encerrar, vamos ser bem breve. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor, Ele não nos deixará desamparados. Que nós possamos priorizar o que é eterno, em detrimento do que é material, confiados no Deus que nós servimos. Ele não nos deixará em necessidade, em desamparo. O nosso Deus é fiel. Olha, eu quero compartilhar sobre a vida de duas pessoas que são muito próximas a mim. E elas são, assim, uma inspiração para a minha vida. Uma dessas pessoas, ela fecha a companhia dela por 2 ou 3 semanas durante o ano. Fecha, não tem lucro, não tem trabalho, não tem entrada nenhuma caindo na conta dela. E essa pessoa viaja para um lugar onde ela não conhece as pessoas que estão lá, e ela não vai para lá de férias, ela vai para trabalhar, ela vai para servir as necessidades materiais, porque vai para o meio de gente pobre que eu estou falando financeiramente, de recursos baixos, e ela vai para lá para levar recurso financeiro, e ela vai para lá para levar a palavra do Senhor, para levar a vida abundante que nós temos. Eu falo, eu admiro demais esse comportamento, porque isso é um exemplo de alguém que sabe priorizar aquilo que é eterno em detrimento daquilo que é espiritual. Porque eu não conheço muitas pessoas que abrem mão de trabalhar 2 semanas, 3 semanas, para poder ficar servindo gente pobre, que não vai dar ibope, que não vai te dar like, que não vai trazer nada de retorno para você. Eu não conheço muita gente que faz isso. E eu tenho uma outra pessoa que é muito próxima também a nós, e que eu admiro demais a forma como essa pessoa vive. Olha só, mensalmente, essa pessoa retira do orçamento dela uma média de 10 ou 12 mil dólares e manda para uma gente que ela não sabe quem é. Ela sabe quem é, essa pessoa sabe quem é, mas aquelas pessoas que recebem não sabem quem é, nunca viu a cara, não sabe o nome, não faz a mínima ideia de onde é que está vindo a provisão para a vida delas. Agora, tem muitos de nós que, se pensar assim, 10, 12 mil, você está louco? Vou pôr na poupança, no final do ano são 120 mil dólares. É isso mesmo? Nem sei fazer as contas. Eu sou ruim de matemática. No final do ano vai ser muita coisa, né? Então, assim, são exemplos que eu tive, assim, o privilégio de conviver com essas pessoas e ver de gente que sabe priorizar aquilo que é eterno em detrimento daquilo que é material. E aí, o livro de Lucas, Lucas capítulo 12, ele aborda o mesmo texto de Mateus 6, e ele fala um pouquinho mais. Lucas 12, a partir do 13. Lucas 12, a partir do verso 13. Eu vou continuar lendo aqui a minha versão, mas está dando para acompanhar direitinho, tá? Olhando lá? Ok.
Lucas 12, a partir do verso 13, fala assim: E disse-lhes um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, presta atenção nisso, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros nessa terra, e não é rico de tesouros para com o Senhor. Onde está o seu tesouro? Ali estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro? Em que você tem investido, meu amado? A minha oração nesta manhã é que para você tenha consciência de que a nossa vida é breve, é muito breve. Passa muito rápido. E quando a gente chega nos 40, a gente percebe isso mais fácil ainda. Quem está nos 20 aí tem um pouco de dificuldade de ver isso. E depois que a gente passa dos 40, a gente vê como a vida passa rápido. De que imprevistos eles podem acontecer. E que a gente tem que estar pronto para continuar, apesar dos imprevistos. De que a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, para a gente ser intencional com as nossas ações, para a gente ter resultados com o nosso trabalho, com a nossa família, com a comunidade onde a gente vive, que a gente precisa priorizar aquilo que é eterno sobre aquilo que é material. Eu quero encerrar nesse momento, mas eu não posso fazer isso sem antes te dar a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você entrou aqui nessa manhã, você não esperava que você ia parar para refletir sobre a sua vida, sobre a brevidade da sua vida, olhar para a sua história e ver como você tem aproveitado o seu tempo. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você lembrou que aconteceram imprevistos na sua vida que te fizeram desistir de caminhar com Deus. Talvez uma traição, uma mágoa, uma enfermidade, um problema financeiro. Talvez você entrou aqui nessa manhã com as suas prioridades desorganizadas e aí você não conseguiu ter os resultados que você queria. Talvez você entrou aqui nessa manhã achando que o dólar da América ia ser a resposta para todas as suas necessidades. Que ele ia resolver os seus problemas, que ele ia prover para a sua família. E você se frustrou porque é difícil ganhar dólar. Né? O dinheiro ele vem até nós pelas mãos do Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Lucas 12, a partir do versículo 8, fala assim, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem, Jesus Cristo, ele o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante de Deus também. O
meu convite, a oportunidade que eu te dou nesta manhã é de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja fazer isso, meu convite é que você fique de pé nesse momento. Nós, a Igreja do Senhor, nós vamos orar pela sua vida. Talvez você vai falar assim: Tamara, eu já fiz isso, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu me desviei, eu entristeci, eu desanimei, eu me perdi, eu não estou congregando mais, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu não sou membro mais, eu estou levando a vida aí, mas eu sei isso tudo que você acabou de falar, eu sei, eu conheço. Essa oportunidade também é para você. O Mestre te chama nessa manhã. O Senhor te chama nesta manhã para renovar o seu encontro com Ele. Eu te convido a ficar em pé nesse momento. Eu te dou essa oportunidade. E eu não vou me demorar. A palavra do Senhor, ela é fiel. O nosso Deus, Ele é justo e poderoso. E hoje pela manhã, quando eu fui despertada, o Senhor falou comigo: você precisa fazer isso. Você precisa dar a oportunidade para que pessoas venham até mim. Porque existem pessoas ali naquele ambiente hoje que eu desejo que estejam caminhando comigo. Por isso eu vou insistir mais um pouco. O Senhor, Ele te chama nesse dia. O Senhor, Ele te chama nesse dia para caminhar um relacionamento com Ele. E é necessário que você exteriorize isso como uma ação, que você dê um sinal. Isso é importante no mundo espiritual. Por isso eu insisto e te convido mais uma vez. Você pode se colocar de pé como um sinal de que você entende que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Que nele há provisão, que nele há recurso, que nele há paz, que nele há saúde, que nele há esperança. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de poder ser ministra do Senhor na tua casa nesta manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de compartilhar a tua palavra, Senhor Deus, de ter ao Senhor, ó Deus, como aquele que é tudo sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero clamar ao Senhor pela tua igreja. Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor, conscientizar a cada um de nós da brevidade da nossa vida. Senhor Deus, talvez nós não vamos ter tempo de fazer aquilo que é tão importante para nós, porque a gente está sempre adiando, achando que vamos poder fazer no amanhã e talvez esse amanhã não vai chegar. Senhor, que nós venhamos ter consciência de que imprevistos e situações difíceis podem acontecer, mas a promessa do Senhor é de que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida e nós cremos nisso. E por isso nós caminhamos e prosseguimos em fé, cada vez mais confiados em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. Senhor Deus, que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos organizar a nossa vida, valorizar aqueles que estão ao nosso redor. Senhor Deus, que as nossas finanças estejam confiadas nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu povo, Pai. Eu clamo ao Senhor que essa semente caia em corações férteis e que venha para edificação e sustento, Senhor Deus, de cada um de nós aqui, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. No nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Amém. Glória a Deus. Amor?
Amém. Vamos prosseguir com os nossos dízimos e ofertas. Você que está preparado para fazer isso. Não sei se os meninos do louvor estão aí ainda. Não estou vendo. Elber. Tá, né? A gente vai ter o batismo daqui a pouquinho. E já queria convidar vocês a estarem aqui para nos ajudar. Mas antes disso, vamos ministrar os nossos dízimos e ofertas enquanto o pessoal se prepara aí, tá bom? E que você possa entender o propósito do dízimo e da oferta na sua vida, amém? Para que a gente possa ser, pela eternidade, livres dessa preocupação. O da Tamara acabou de ministrar aqui agora, foi quase que uma pregação, né, para quem quer ofertar e dizimar nesta manhã. E quando você tiver dúvida de qualquer coisa em sua vida espiritual ou em alguma decisão que você tem que tomar, imagine se Jesus faria aquilo ali que você vai fazer. Amém? E uma das coisas que Jesus nos orientou foi quando perguntaram para ele sobre dízimos, sobre ofertas, sobre o tempo da lei. Ele disse que tudo aquilo que estava escrito na lei, quem vive no tempo da graça, ou quem me acompanha, terá prazer em fazer. Uma delas é o dízimo e a oferta. Amém? Então, saia do seu lugar. Você que já está, né, habituado aí ao aplicativo, ao Zelle, ao Vemo, ou qualquer outra maneira de fazer o seu envio, né, nós temos lá no painel os aplicativos e o telefone da igreja, né, mas quem ainda é old school, igual eu, né, pode colocar o seu dinheiro aí no envelope, pode sair do seu lugar, pode vir até aqui à frente e aproveitar esse momento aí, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela fidelidade do teu povo e pedir ao Senhor que o Senhor possa retribuir a nossa fidelidade conforme a tua bondade. E nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que os recursos financeiros que são depositados no teu reino possam ser aplicados com responsabilidade e alcançar as pessoas certas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Também, ali na porta, tem o pudim, né, que o Departamento de Missões está oferecendo nesta manhã. E uma outra coisa, o pastor Júnior me lembrou de avisar, nessa madrugada começa a oração de 3 dias, né, 3 dias de oração, 3 horas da manhã, aqui no templo. Está lá, né, esse desafio já é antigo aqui na igreja, já está fazendo alguns aniversários e tem abençoado a vida de muita gente. Você tem disponibilidade, né? Quer fazer um sacrifício para mover algo na sua vida, a oportunidade está aí. Então começa hoje de madrugada, ou seja, amanhã, 3 da manhã, segunda, terça e quarta, 3 dias. E aqui no templo, tá bom? Então você está convidado e muitos estarão aqui para te receber, as portas estarão abertas. Queria convidar o pastor Salo para a gente continuar com o batismo. Você que está preparado aí, já fique, né, atento e nós vamos proceder. Glória a Deus, amém. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado, pastora Tamara, pela ministração. Amém? Então, amados, eu vou pedir só para ministrar projetar por gentileza um texto bíblico ali. Missionária Adriana, Marcos 16, por favor. Evangelho segundo Marcos 16.
Quero convidar você que está comigo aqui no santuário nessa manhã, você que me acompanha através das redes sociais. Vamos lá. Quem crer, vamos lá, igreja. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. O cristianismo, olha, pastor, o cristianismo é diferente daquela religião ritualística, o judaísmo, tá? O que é cristianismo? Cristianismo é um relacionamento pessoal e vital com Jesus, através do amado Espírito Santo. O cristianismo só tem duas ordenanças: batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor, as duas instituídas por Jesus. A quem pode ser ministrado o batismo? Aquele ou aquela que crê na palavra de Deus, aquele ou aquela que se arrependeu dos seus pecados, e aquele ou aquela que quer viver em novidade de vida. Batismo salva? Não. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Mas batismo é ordenança. Todos aqueles e aquelas que têm a oportunidade de batizar devem se batizar, não devem procrastinar. Por quê? Eu tenho oportunidade e não faço, desprezo a ordenança, mandamento de Deus, aí a minha salvação pode estar comprometida. O que é batismo? Batismo é aceitar Jesus. Batismo é fazer aliança com Jesus. Batismo é uma lavagem externa com água e interna dos nossos pecados por Deus. Batismo é seguido de fé, seguido de arrependimento. Batismo é se sujeitar às condições impostas por Deus. Batismo é declarar que Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive. Amém? E hoje nós temos algumas pessoas aqui que vão estar seguindo, se submetendo a essa ordenança. Eu gostaria de convidar esses irmãos, essas irmãs, podem por gentileza subir a plataforma, podem se perfilar aqui. Isso. Mais uma filhinha bem bonita aqui. Isso. Se puder chegar para o centro, glória a Deus, amém? Eu vou pedir para o nosso amado pastor Vantuil, já está aqui, diligentemente, muito obrigado. Não aprove, o pastor Vantuil está ministrando, ensinando, explicando para eles a importância do batismo. Batismo não é banho, é um passo mais sério, mais importante. O pastor Vantuil vai introduzi-los, vai apresentá-los. Na sequência, né? Nós vamos começar com as irmãs. Ladies comes first, ok? Vamos estar chamando as irmãs, elas vão estar ali descendo as águas. Você pode ficar sentado no seu lugar. O batismo vai estar sendo projetado no telão, tá bom? Depois, lá no YouTube, também está lá o culto, a filmagem do batismo, no nosso website. Tem irmãos aqui da igreja que vão estar tirando as fotos. Se você quiser, depois nós vamos compartilhar com você. Eu só vou pedir para você para permanecer no seu lugar, tá bom? Muito obrigado, pastor Vantuil. Glória a Deus, amém? Quero só estar reiterando, a palavra de Deus fala em Mateus 28:19: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, amados, nós como igreja, nós estamos fazendo o nosso papel, que é plantar a boa semente. Então, esse momento aqui muito nos alegra pela vida de cada um de vocês. Quero aproveitar a oportunidade para estar parabenizando, encorajando vocês aí, diante dessa decisão, a prosseguir na caminhada com Deus, amém? Nós vamos estar organizando aqui para fazer a foto, né? Registrar esse momento muito importante aqui para a vida de cada um de vocês, para nós, para a igreja como família. Agora nós vamos estar direcionando ali, como falou o pastor, né, as ladies first. Eu quero convidar agora a Kênia Paredes, por favor. Em seguida, Sofia Santos. Isabela Castro.
decisões. E você que ainda não se batizou, né, está disposto a cumprir uma ordenança do Senhor, fique à vontade, procure a secretaria da igreja, procure algum dos pastores ou algum irmão da igreja, se pronuncie, que no próximo batismo, né, nós vamos dar um tibum seu ali no tanque batismal, amém? Beleza?